Olá, meu nome é Amanda Spellen e eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho de compiladores, meu e do Lucas Dácio, sobre geração de códigos de três endereços. Nesse infográfico aqui que eu fiz, basicamente demonstra qual foi o nosso raciocínio por trás do nosso código, nosso planejamento, basicamente. Nós receberíamos o código na linguagem FIRST-23 e, baseado nesse código, nós construiríamos tanto uma árvore abstrata sintática e uma tabela de símbolos por meio da análise sintática do código. Então, seriam três coisas que seriam feitas ao mesmo tempo, quase em paralelo. Basicamente, a AST conteria como ficaria o posicionamento e prioridade de cada operação, e a tabela de símbolos conteria os nomes e os endereços e os tipos dos símbolos mais importantes, como as variáveis, tanto criadas pelo usuário quanto temporárias para a, o armazenamento de resultados temporários. E baseado nisso, basicamente, os nossos códigos de três endereços referenciariam tanto os endereços na tabela de símbolo quanto a organização da ST. Então, seria um resultado híbrido dessas duas estruturas. Então, agora sobre o código, nós conseguimos fazer até a parte da tabela de símbolos, mas nós não conseguimos fazer a parte da árvore abstrata sintática por causa da complexidade do nosso código e nós não conseguimos pensar exatamente em como fazer a parte de inserção de diferentes casos de operações nessa árvore. Então, por causa também do nosso tempo, nós não conseguimos fazer essa árvore. E por causa disso também, nós acabamos não conseguindo fazer os nossos códigos de três endereços justamente porque ele dependia da prioridade da AST. De qualquer forma, aqui está o nosso código da nossa análise sintática com a parte da tabela de símbolos inclusa, que basicamente nós seguimos a lógica de isolar os tokens que fossem símbolos terminais e quando chegasse nesse símbolo terminal, nós faríamos a inserção deste símbolo barra lexema dentro da tabela de símbolos. E assim essa mesma lógica se aplica a vários casos da nossa gramática. E chegando aqui ao final, nós temos a nossa função main, que basicamente cria a nossa tabela de símbolos, faz a análise sintática, e nessa análise sintática ela cria também as entradas da nossa tabela de símbolos. E aqui nós temos uma busca de teste na nossa tabela. E, enfim, o fim da análise sintática. E aqui nós imprimimos todo o conteúdo na nossa tabela de símbolos. E como rotina auxiliar da nossa análise sintática, nós temos a nossa análise léxica também, que basicamente reconhece todos os tokens da nossa linguagem e os retorna para o nosso analisador sintático. Esse aqui é o código protótipo da nossa AST, em que basicamente segue a mesma lógica de uma árvore binária, que agora pensando a respeito, talvez não fosse binário, né? Porque existem casos de que tem mais de um símbolo. Mas enfim, então o nosso problema foi basicamente a parte de inserir na árvore, porque aparentemente nós temos várias lógicas diferentes para cada tipo de operação, então nós não podemos fazer uma só lógica de inserção como nós estávamos planejando. Então a gente até começou, mas como o tempo apertou, nós não podemos terminar. De qualquer forma, esse aqui é o código da nossa tabela de símbolos, que segue a lógica de uma tabela hash.
em que nós temos a função de hashing, uma função simples de incremental das letras, uma função para criar itens, que seriam os itens da lista encadeada de cada slot da tabela. Aqui nós temos a função que cria a hash table, a função que insere também, que ela aplica a hash, tenta inserir no slot, e se não puder, então ela faz um encadeamento e coloca no começo ou no final da lista encadeada. Aqui ela faz a busca, também o mesmo processo, faz a hash. Se já estiver ocupado por mais de um, a caminha na tabela, na lista encadeada até que se encontra. E aqui é a função que imprime todo o conteúdo da nossa tabela de símbolos. Basicamente, ela anda por cada endereço e imprime todos os membros da lista encadeada. Aqui nós temos o header file dessa tabela de símbolos, em que contém as structs e as definições das funções que eu acabei de mencionar. Aqui nós temos o nosso arquivo de tokens, que basicamente define os tokens usados na análise léxica e na análise sintática. E aqui nós temos também o nosso makefile, que faz todo a compilação, entre aspas, né? A junção de todos os nossos arquivos em um só programa executável. E aqui nós temos o nosso manual do usuário. Agora, para a compilação, nós fazemos make. Não se importe com os warnings, não é importante. Mentira, eu sei que é importante, mas infelizmente é complicado. Enfim. Agora nós fazemos etapa 1 e o texto de teste, que no caso é o código. E aqui ele procura um item que não existe, e aqui ele imprime a nossa tabela de símbolos. E é basicamente isso. Obrigada pela atenção e até mais.